gravado no dia 14/2/2019. Esta mensagem ela vem desmascarar um falso cristianismo que tem na terra, ensinando um falso arrebatamento secreto qual não existe. Então vamos começar nossa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério não tem compromisso com doutrinas de homens que não têm o Espírito de Cristo. O nosso compromisso é com as Escrituras de Mateus ao Apocalipse. Não temos nenhum compromisso com os escritos e os mandamentos que foram escritos de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, o nosso compromisso é com os escritos de Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Malaquias se refere à lei. Por isso nós não temos compromisso com a lei, temos compromisso com a graça do Filho de Deus. Então, de Gênesis a Malaquias são mandamentos da lei, da velha aliança. De Mateus ao Apocalipse está a graça de Deus na pessoa de seu amado Filho Jesus Cristo. Podemos dizer, sem medo de errar, sem a graça do Filho de Deus, nenhuma alma entra no reino dos céus para ver a face de Deus assim como ela é. Quem obedecer aos mandamentos de Gênesis a Malaquias e desprezar os mandamentos de Mateus ao Apocalipse, não tenha dúvidas que naquele grande dia vai ser confundidos e envergonhados. O nosso compromisso é com a graça do Filho de Deus, é com a sua santa e bendita palavra, a qual o Pai entregou ao seu Filho nos céus e na terra todo poder e autoridade. Todo poder Deus entregou ao seu Filho Jesus Cristo. O poder de salvar e o poder de condenar está sobre a responsabilidade do seu Filho Jesus Cristo. Quem não quiser ser confundido e envergonhado no juízo final, obedeça ao mandamento do Filho de Deus na nova aliança. Na lei, eram 10 mandamentos que tinha que cumprir. Ninguém podia transgredir nenhum destes 10 mandamentos. Desobedecendo a um mandamento era réu de morte. Morria como transgressor da lei, conforme Hebreus 10:28. Na nova aliança, o Filho de Deus aboliu 8 mandamentos e exigiu que se cumprisse apenas 2. Quem cumprir estes 2 mandamentos já cumpriu toda a lei e os profetas. Mateus 22:34-40. Não dá para se entender o que tem por trás de muitas religiões aqui na Terra. Mais de 90% das religiões vivem nas práticas da velha aliança da lei. Tem religião que ensina para os seus fiéis que quem não cumprir os 10 mandamentos da lei não se salva. Outras ensinam para os seus fiéis que não precisa cumprir os 10 mandamentos da lei. Mais de 90% das religiões escolheram apenas um mandamento da lei para os seus fiéis cumprir. Cumprindo este mandamento da lei, tem salvação. Se não cumprir este mandamento da lei, não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. Os amados irmãos e ouvintes sabem de onde eles tiram este mandamento? Da velha aliança, a qual o Senhor Jesus Cristo cumpriu na dura cruz do Calvário. Este mandamento, que mais de 90% das religiões obrigam seus fiéis a cumprir, está escrito em Malaquias 3:8-10. Nenhum cristão tem nenhuma obrigação de cumprir nenhum mandamento da velha aliança, porque os mandamentos da velha aliança não têm mais nenhuma validade na nova aliança. Estas religiões é uma vergonha para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo. Deus faz uma nova aliança com toda a raça humana da terra, mas os supostos cristãos não querem
obedecer à nova aliança que Deus fez com os povos da terra. Preferem obedecer às ordenanças da velha aliança e desobedecer à nova aliança feita por Jesus Cristo. A nova aliança não tem brecha para os líderes religiosos ensinar mentiras para os seus fiéis. Por quê? Na nova aliança está a verdade. O livro das Escrituras da velha aliança, que mais de 90% das lideranças religiosas usam como base para as suas religiões, é o livro de Malaquias, tendo os versículos chaves Malaquias 3, 8 a 10. Todos os cristãos que, por ordem do seu líder religioso, obedecer ao mandamento da velha aliança, que está em Malaquias 3, 8 a 10, naquele dia ficarão confundidos e envergonhados na presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Os tais não serão reconhecidos por Jesus Cristo como cristãos, mas como malditos praticadores de iniquidade. Todas as profecias do Senhor Jesus Cristo estão se cumprindo na terra. Falsos cristos, falsos profetas. Se tem os falsos cristos, tem também os seguidores destes falsos cristos. E todos que seguirem os falsos cristos dizem que são cristãos. Só que são cristãos que fazem parte de um falso cristianismo. Estes falsos cristãos inventaram para os seus fiéis que o falso Cristo deles venha arrebatá-lo, todos eles aqui da terra, para não passarem pela grande tribulação. Eles afirmam com total segurança que eles não passarão pela grande tribulação, porque o seu falso Cristo vem arrebatá-los secretamente para não passarem pela grande tribulação aqui na terra. Esta ideia deste arrebatamento secreto foi surgida de uma falsa interpretação dos crentes supostamente pentecostais. Somente eles acreditam neste arrebatamento secreto antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes, que estes supostos pentecostais têm as suas razões na velha aliança, em Malaquias 3, 8 a 10, para seguir a lei obrigatoriamente. E somente eles vão ter o privilégio de serem arrebatados secretamente antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, para não passarem pela grande tribulação. Vai ser um privilégio reservado somente para algumas igrejas supostamente pentecostais, que acreditam neste arrebatamento secreto antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Quem está com a verdade? É os pré-tribulacionistas ou é os pós-tribulacionistas? Os pré-tribulacionistas creem que Jesus Cristo vem arrebatá-los antes da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas creem que não existe arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Esta invenção deste arrebatamento secreto antes da grande tribulação se deu por uma falsa interpretação daquelas palavras do sermão profético de Mateus 24, 39 a 41. Aqui está a falsa interpretação do arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo é certa, como 2 e 2 são 4. Que quem lê textos sem contexto vira pretexto para heresias. Então, não existe arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Vamos ler os textos e contexto de Mateus 24, 29 a 41. Como esses textos são mal interpretados, muitos religiosos, supostamente pentecostais, pregam este falso arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, só vai ter arrebatamento secreto no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Antes da sua vinda, não tem arrebatamento secreto para ninguém aqui na terra. Será que Paulo, pregando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou sobre a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, ele pregou sobre este arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo? Vamos meditar na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para o dia da sua vinda, de modo algum precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido de trombeta, e com a voz do brado do arcanjo, e com o som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não existe arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta interpretação deste arrebatamento secreto é falso. Nem tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Paulo nunca pregou este arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós meditamos um pouco na carta de Paulo aos Tessalonicenses sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vamos fazer a leitura de Mateus 24, 29 a 41. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão dos céus e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais lhes ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Aprendei, pois, da figueira, quando já os seus ramos brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecendo, sobre que ele está, e sabei que ele está próximo, está às portas. Em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus Cristo. Em verdade eu vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai sabe o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens num campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres no moinho a moer, uma será levada e outra será deixada. Jamais os supostos pentecostais entenderão as palavras do Senhor Jesus Cristo sobre o arrebatamento. Não tem arrebatamento antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. O que eu posso afirmar para os supostos pentecostais que acreditam no arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo é que os tais pentecostais passarão pela grande tribulação, a não ser que eles se convertam antes da grande tribulação, porque não tem arrebatamento secreto para vocês antes da grande tribulação. Vocês vão ficar para a grande tribulação, que vocês queiram ou não. Prover a Deus que vocês, supostos pentecostais, se convertam mesmo na grande tribulação. Sabem quem são os inventores desse arrebatamento secreto?
é um povo chamado pentecostais. Sabem quem são os vencedores? São os que passarem pela grande tribulação e não negarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Como está escrito, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Chegou o tempo dos supostos crentes pentecostais se converterem ao verdadeiro Deus para terem o direito à vida eterna nos céus de glória. É lamentável muitos religiosos estarem esperando um arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E isso não vai acontecer, porque o Senhor Jesus Cristo nunca prometeu um arrebatamento secreto antes da sua vinda. Vai ter arrebatamento? Vai sim, mas no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, não tem arrebatamento secreto para ninguém aqui na terra. Os amados irmãos e ouvintes, sabem quem botou na cabeça dos supostos pentecostais que eles não vão passar pela grande tribulação e vão serem arrebatados secretamente? Eu não tenho a resposta correta para os amados irmãos e ouvintes, mas não fiquem tristes, que as escrituras da nova aliança têm a resposta correta. Quem está enganando os supostos pentecostais, que eles vão ser arrebatados para os céus secretamente antes da grande tribulação. Vejam, ouçam, prestem atenção o que o homem que tinha a mente de Cristo disse em 2 Coríntios 4, 1 a 7. Pelo que, irmãos, tendo esse ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que são ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus Cristo. Porque Deus, que diz, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós, ou da nossa parte. Paulo declara categoricamente quem é que ensinou aos supostos pentecostais que eles vão ser arrebatados secretamente antes da grande tribulação. O nome deste enganador chama-se Deus deste século. Não existia esta ideia deste arrebatamento secreto. Esta ideia deste arrebatamento secreto veio surgir do século XIX para cá, pelos supostos pentecostais, orientados pelo Deus deste século, que Paulo advertiu em 2 Coríntios 4, 1 a 7. Este Deus trabalha oposto ao Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro nunca ensinou este arrebatamento secreto antes da vinda do seu Filho Jesus Cristo. O arrebatamento secreto vai acontecer por ocasião, ou seja, o arrebatamento vai acontecer por ocasião da vinda do seu Filho Jesus Cristo, mas não vai ter arrebatamento secreto antes da vinda do Filho de Deus. O arrebatamento vai acontecer sim, por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por ocasião da sua vinda, ele arrebatará da terra os seus escolhidos, os que morreram salvos pela fé no Salvador Jesus Cristo. Serão ressuscitados, e os que ainda estiverem vivos no dia da sua vinda serão transformados num abrir e fechar de olhos, em corpos incorruptíveis,
semelhante ao corpo de Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os vivos serão transformados, e ambos serão arrebatados para encontrar o Senhor Jesus Cristo nas nuvens ou nos ares, para ir morar eternamente em um país celestial, onde reina o amor, sem fingimento, sem hipocrisia. Os supostos pentecostais ensinam que Jesus Cristo vem arrebatar a sua igreja, ou vem buscar a sua igreja. Todas as instituições religiosas se identificam como Igreja de Jesus Cristo. Então, no entendimento das lideranças religiosas, Jesus Cristo vem arrebatar ou vem buscar todas as instituições religiosas da terra. Todas são realmente igrejas de Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo leve da terra todas as instituições religiosas. Todas as instituições religiosas da terra acreditam que, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, todos vão para os céus morar com Jesus Cristo eternamente. Será que este pensamento destes religiosos é positivo ou negativo? Vamos ouvir o que João diz sobre este pensamento dos religiosos, que no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, todos vão para o céu e não vão ficar envergonhados? Vejamos, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28. João disse: "E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda." O que se precisa para não ficar confundidos e envergonhados no dia da volta do Senhor Jesus Cristo? Se não tiver permanecendo nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, não tenha dúvidas que vai ficar confundidos e envergonhados na vinda do Senhor Jesus Cristo. Será que as instituições religiosas, supostamente pentecostais, estão obedecendo a tudo o que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra? Compare os ensinamentos dos líderes religiosos, que são supostamente pentecostais, com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Se o que os líderes religiosos ensinam está de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, aonde o Senhor Jesus Cristo prometeu para os crentes supostamente pentecostais um arrebatamento secreto antes da sua vinda. Veja que existe dois grupos de religiosos hoje no século XXI, no terceiro milênio. Um grupo de religiosos são reconhecidos como pré-tribulacionistas. O outro grupo de religiosos são reconhecidos como pós-tribulacionistas. Isso quer dizer, um grupo de religiosos acredita neste arrebatamento secreto antes da grande tribulação. O outro grupo de religiosos não crê neste arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Um grupo de religiosos crê que a Igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. O outro grupo crê que a Igreja de Cristo passará pela grande tribulação. Tem um destes dois grupos religiosos que está com a verdade. Mas como nós podemos saber qual é um dos dois grupos religiosos que está com a verdade? Vejamos o que é verdadeiro falando com vocês, que nos ouvem através do nosso canal do YouTube. Veja Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: "Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porquanto guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a face da terra. Venho sem demora,
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando, está advertindo os dois grupos de religiosos. Para os pré-tribulacionistas, ele diz: vocês são uns judeus mentirosos, sinagoga de Satanás, ensinam doutrinas diversas e preceitos dos homens, ensinam que eu vou arrebatá-lo da terra, uns supostos pentecostais que falam línguas estranhas e acham que vão ter o privilégio de não passarem pela grande tribulação, porque são um povo melhor do que os outros povos. Vocês vão passar pela grande tribulação, ou que vocês queiram ou não, porque vocês não são melhores do que os outros para não passarem pela grande tribulação. Não existe arrebatamento secreto. Quando eu voltar sobre as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que me transpassaram quando eu estive nesta baixa terra. Apocalipse 1:7. Como é que vocês querem ser arrebatados antes da minha vinda? Andando desordenados, ensinando tudo ao contrário do que eu ensinei quando eu estive nesta baixa terra? O Deus deste século fez a cabeça de vocês, líderes religiosos, para vocês crer na mentira pensando que estão crendo na verdade, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 1-12. Eu estou citando passagens das Escrituras, porque as Escrituras são inspiradas pelo meu Espírito. Se vocês não crêem nas Escrituras como inspiração do meu Espírito, diz o Senhor Jesus Cristo para os supostos pentecostais que creem em um arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo: eu hoje estou no trono da glória de meu Pai celestial, contemplando esta baixa terra, e os líderes religiosos ensinando mentira para os seus fiéis, ensinando mentiras e dizendo que estão ensinando verdade. Eu não encontro verdade na boca destes líderes religiosos do século XXI. Se os líderes religiosos não se converterem destas falsas doutrinas que eles ensinam para os seus fiéis, eles vão chorar e ranger os dentes naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Os líderes religiosos estão esperando pelo um dia e vão se deparar com um dia que eles nunca imaginaram, um dia em que eles estão esperando o Senhor Jesus Cristo lhes chamarem de benditos, e vai ser o contrário. Eles vão ouvir o Senhor Jesus Cristo lhes chamar de malditos praticadores de iniquidade. Eu disse estas palavras e vocês, líderes religiosos, não acreditaram que é realidade, que um dia muitos líderes religiosos e os seus fiéis vão ouvir estas duras palavras que ficou escrito nas Escrituras como advertência para os povos da terra. Mas quem não levar a sério estas palavras pronunciadas por Jesus Cristo quando ele esteve nesta baixa terra, se prepare, que naquele dia o Senhor Jesus Cristo vai repetir as mesmas palavras que ele disse quando ele esteve nesta baixa terra. Ouçam, lideranças religiosas, as advertências que o Senhor Jesus Cristo fez quando ele esteve nesta baixa terra. Veja, Mateus 7, 21-23, Lucas 3, 22-27, Mateus 25, 31-46. O Senhor Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, sem que tenham o seu cumprimento real na terra. Quem zombar da realidade, um dia vai ver a realidade frente a frente com ele, porque o dia
da grande realidade vai chegar e está próxima. A realidade vai ser, ao contrário da realidade que os religiosos supostamente pentecostais estão esperando. Porque eles estão esperando uma realidade que o Senhor Jesus Cristo não prometeu quando ele esteve nesta baixa terra. Esta realidade deste arrebatamento secreto, antes da grande tribulação, não tem fundamento nas palavras do Senhor Jesus Cristo. É uma falsa interpretação dos religiosos supostamente pentecostais e de outras religiões que seguirem a mesma ideia destes falsos arrebatamento antes da grande tribulação. Então a resposta do Senhor Jesus Cristo: pré-tribulacionistas, não tem arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Se convertam destes pensamentos equivocados, deste arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Agora o Senhor Jesus Cristo vai falar com os pós-tribulacionistas. Vocês estão corretíssimos em não crer neste arrebatamento secreto antes da grande tribulação, porque este arrebatamento secreto antes da grande tribulação é uma falsa interpretação dos supostos pentecostais, que são pré-tribulacionistas. O pré-tribulacionistas não compreende as palavras do Senhor Jesus Cristo nos seus originais. Vocês pré-tribulacionistas não compreendem as Escrituras. Vejam o que está escrito em Apocalipse 3, 7 a 13. Aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se Deus vai provar todos os habitantes da terra, será que Deus vai poupar os supostos pentecostais, pré-tribulacionistas, para não passarem pela grande tribulação? Vejamos Apocalipse 7, 9 a 17. Nesses textos bíblicos nós encontramos os pós-tribulacionistas. Talvez os pré-tribulacionistas alguém possa contar. Os pós-tribulacionistas ninguém pode contar. Depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostravam-se diante do trono e dos anciãos com os seus rostos em terra. Reverenciavam-os e dobravam-se diante de Deus, e dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças, e honra e poder e forças ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: e estes que trajam compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isto estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol e nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio deles, diante do trono, os apacentará e os conduzirá à fonte das águas vivas, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Quantos pré-tribulacionistas nós encontramos em Apocalipse 7, 9 a 17? Não encontramos nenhum pré-tribulacionista. Quantos pós-tribulacionistas nós encontramos em Apocalipse 7, 9 a 17? São tantos os pós-tribulacionistas que ninguém podia contar, de todas as raças, tribos, povos e línguas e nações. É lamentável não se encontrar base nas Escrituras Sagradas ou nas palavras da graça do Filho de Deus para o fundamento dos pré-tribulacionistas de um arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar um pouco em Apocalipse 3, 9 a 10?
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saberão que eu te amo, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a face da terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os pré-tribulacionistas dizem que não vão passar pela grande tribulação que vai vir sobre a terra, porque no tempo desta grande tribulação ou desta grande prova, eles não estão mais aqui na terra, têm sido arrebatados secretamente, sem os pós-tribulacionistas verem. Só vão passar por esta grande tribulação, por esta grande prova na terra, os pós-tribulacionistas. Este é o pensamento dos pré-tribulacionistas, que dizem que não vão passar pela grande tribulação, porque antes da grande tribulação eles serão arrebatados. Os pré-tribulacionistas não param para meditar em palavras que está nas Escrituras Sagradas, em Apocalipse 3, versículo 10. O Senhor Jesus Cristo adverte os habitantes da terra sobre a grande tribulação. E depois da grande tribulação ele diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, não existe nenhuma possibilidade de arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Se você meditar em Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo não voltará antes da grande tribulação. Só depois da grande tribulação que o Senhor Jesus Cristo aparecerá em nuvem de glória e todo olho verá. Se você meditar em Mateus 24, versículos por versículos, você não vai encontrar este arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos os pré-tribulacionistas acreditam que na grande tribulação eles não estão mais aqui na terra, já estão no reino de Deus, livre deste mundo atribulador. Eu só lhes digo uma coisa, pré-tribulacionistas. Se o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar da terra a sua igreja antes da grande tribulação, esta igreja não é a igreja dos pré-tribulacionistas. Por quê? Vocês estão longe do caminho estreito e apertado. Estão longe da porta estreita e apertada. Vocês estão andando em caminho largo e espaçoso, entrando por porta larga e espaçosa. Veja Mateus 7, 13 a 23. O risco é muito grande dos pré-tribulacionistas estarem andando em caminhos largos e espaçosos e entrando por porta larga e espaçosa. Por quê? O caminho estreito são poucos que andam, e a porta estreita são poucos que a encontram. Se você perguntar aos religiosos do século XXI se eles entendem o que é que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 7, 3 a 23, eles não sabem responder. Nós estamos vivendo a era dos religiosos papagaios. Só falam aquilo que o seu líder religioso ensina. Eles não aprendem outra palavra, senão as palavras que o seu líder religioso ensinar. Por quê? O papagaio fala, porque alguém ensinou o papagaio a falar. O mesmo está acontecendo com muitos religiosos hoje no século XXI. São religiosos papagaios. Só sabem falar aquilo que o seu líder religioso ensinou para eles. O verdadeiro cristão é diferente dos religiosos papagaios. O verdadeiro cristão não abre mão das escrituras de Mateus e Apocalipse. Os verdadeiros cristãos não precisam se preocupar com o que está escrito de Gênesis a Malaquias. Os verdadeiros cristãos têm que se preocupar em conhecer tudo o que está escrito de Mateus ao Apocalipse. Você talvez me pergunte, qual é a diferença
do verdadeiro cristão para o falso cristão. O verdadeiro cristão se preocupa em aprender com o Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: aprendam de mim. Os falsos cristãos estão preocupados em aprender tudo o que está escrito nos livros de Gênesis a Malaquias. Para os falsos cristãos, pouco importa para eles fazerem leituras de Mateus ao Apocalipse, porque de Mateus ao Apocalipse não tem muito interesse para os falsos cristãos. A base do falso cristianismo é de Gênesis a Malaquias. De Mateus ao Apocalipse não tem base para o falso cristianismo. Então, pregador, você ainda não explicou qual é a diferença do verdadeiro cristão para os falsos cristãos. Os verdadeiros cristãos aprendem com o verdadeiro Cristo. Os falsos cristãos aprendem com os falsos cristos. Os falsos cristãos, ou o falso Cristo, não gostam de fazerem leituras de Mateus e Apocalipse. Os falsos cristos só fazem as suas leituras de Gênesis a Malaquias. A base do falso cristianismo é Malaquias 3:8 a 10. O falso cristianismo não funciona sem Malaquias 3:8 a 10. Então, está aqui a diferença dos verdadeiros cristãos para os falsos cristãos. Gênesis a Malaquias está à base do falso cristianismo. Mateus e Apocalipse está à base dos verdadeiros cristãos. Se os amados irmãos e ouvintes são agregados a uma religião que exige 10% do seu salário ou da sua renda, não tenha dúvidas, você faz parte de um falso cristianismo. Você está seguindo por um cego, e se um cego guiar outro cego, vão cair todos no abismo da perdição eterna. São palavras do próprio Jesus Cristo, o fundador do verdadeiro cristianismo. Mateus 15, 6 a 20. O verdadeiro cristianismo tem a sua base de Mateus ao Apocalipse. Está aqui a diferença do verdadeiro cristianismo para o falso cristianismo. O verdadeiro cristianismo não aceita um homem titulado pastor, porque o verdadeiro cristianismo não aceita um homem titulado pastor. Eu não tenho uma resposta, mas o verdadeiro pastor tem a resposta para você que quer saber, porque o verdadeiro cristianismo não aceita um homem titulado pastor. Em João 10, 1 a 16, está a resposta, porque o verdadeiro cristianismo não aceita um homem titulado pastor. Até hoje, o falso cristianismo ainda não pôde entender o que o verdadeiro pastor disse em João 10, 1 a 16, sobre os falsos pastores. Se o verdadeiro cristianismo aceitasse um homem titulado pastor, estariam aceitando colocar o falso no lugar do verdadeiro. Ou seja, estariam trocando Jesus Cristo por Belial. O próprio Jesus Cristo disse: há um só rebanho e um só pastor. João 10 e 16. O falso cristianismo confundem o dom com o título. Dom é uma coisa e título é outra coisa totalmente diferente. O dom é dado por Deus ao homem. O título é dado pelo homem aos homens. O dom de pastor, só quem pode dar ao homem é Deus. O título é dado pelo homem a qualquer homem aqui na terra. Mesmo que o homem não tenha o dom de pastor, o homem dá o título de pastor ao homem. Contrariando tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse em João 10, 11 a 16. O apóstolo Paulo tem um conselho para os falsos cristianismos. Veja 2 Coríntios 3, 12 a 18. Temos, pois, tal esperança. Usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Sim,
Até o dia de hoje, sempre que é lido Moisés, o velho pacto do véu está posto sobre o coração deles. Contudo, se convertendo-se um deles ao Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí todos têm liberdade, e não são escravos de sistemas religiosos pastoreados por homens titulados pastores. O verdadeiro cristianismo tem um caminho para andar. O verdadeiro cristianismo tem uma porta para entrar. Veja o caminho que o verdadeiro cristianismo anda. João 14:6. Veja a porta que o verdadeiro cristianismo entra. João 10:9. O verdadeiro cristianismo tem um pastor para lhes guiar. João 10:11-16. O verdadeiro cristianismo tem um professor para fazer os cristãos se lembrarem de tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. João 14:26. Este professor, que se chama Espírito Santo, não ensina nada errado para ninguém aqui na terra. Assim como os verdadeiros cristãos têm o Espírito Santo para lhes ensinar, o falso Cristo também tem o mau espírito para ensinar tudo errado aos seus fiéis. Será que o espírito do falso Cristo tem condições de ensinar para os seus fiéis João 10:1-16 corretamente, assim como o Espírito Santo ensinou ou ensina aos seus fiéis? Porque os fiéis do falso Cristo não têm condições de compreender João 10:1-16 nos seus originais. Resposta em 2 Coríntios 4:1-7. Porque o Deus deste século cegou-lhes o entendimento, para que eles não compreendam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E para os tais, o verdadeiro evangelho está encoberto. E para quem o verdadeiro evangelho está encoberto? Para os perdidos, que obedeceram ao verdadeiro, que deixaram de obedecer ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para seguir um falso evangelho, sem luz e sem reconciliação com o Filho de Deus aqui na terra. Este falso evangelho, que muitos dos povos da terra aceitaram, porque não tem renúncia para segui-los, levantou a sua mão, aceitou o falso Jesus deles, já está salvo. Prontinho para o arrebatamento secreto, antes da grande tribulação. Este falso evangelho pregado pelos seguidores do falso Cristo, sem cruz, é muito fácil de seguir aqui na terra. É este exatamente o falso evangelho do Deus deste século. Um evangelho de enganação, que para segui-los tem um preço em dinheiro a pagar aqui na terra. Este falso evangelho do Deus deste século exige 10% do seu salário ou da sua renda. Ou seja, dos seus seguidores e fiéis tem que pagar este preço. Este Deus deste século é tão cruel com os seus servos, que quem não der 10% do seu salário ou da sua renda para este Deus, não tem o direito de entrar no seu reino. E os fiéis do Deus deste século, para não perderem a salvação e o direito de entrar no reino do seu Deus, ou seja, no reino do Deus deste século, pagam os dízimos de tudo quanto eles ganham, sem negar nem um centavo, para não roubarem ao seu Deus. Por quê? O falso pastor lhes ensinou que se não pagarem fielmente os dízimos para o seu Deus, não vão para os céus, vão diretamente para o inferno quando morrer. Como os religiosos têm muito medo de irem para o inferno de fogo ardente, obedecem a tudo que o Deus desse século ensinou, o que ele manda fazer, eles fazem. O Deus deste século sabe que é o seu lugar de morada eterna, é um lago de fogo e enxofre. Ele quer que todos os habitantes da terra vá morar com ele eternamente neste lago de fogo. Veja Apocalipse 20, versículo 10. Veja quem vão morar com o Deus deste século eternamente.
Apocalipse 28, 27, Apocalipse 22, 15. Está aqui uma lista de seguidores do Deus deste século. Vão para o fogo eterno, mesmo pagando fielmente os dízimos para o seu Deus. A missão do Deus deste século é enganar os seus seguidores e fiéis aqui na terra. O Deus deste século é o fundador deste falso cristianismo pagão, que os fiéis têm que pagar a sua salvação com 10% do seu salário ou da sua renda. Como o falso evangelho é fácil de seguir aqui na terra, são muitos que o seguem aqui na terra. Como o verdadeiro evangelho não é fácil de seguir aqui na terra, são poucos os que seguem aqui na terra o verdadeiro evangelho. O falso evangelho é porta larga e espaçosa. Muitos entram por esta porta larga e espaçosa. O falso evangelho é caminho largo e espaçoso. E são muitos que entram por este caminho largo e espaçoso. Mateus 7, 13 a 23. O verdadeiro evangelho é porta estreita, apertada. São poucos os que entram por esta porta estreita e apertada. O verdadeiro evangelho é caminho estreito e apertado. E este caminho estreito e apertado são poucos os que a encontram. Qual dos dois evangelhos mais de 90% das religiões do século XXI estão seguindo hoje? Quais dos dois evangelhos mais de 90% das religiões estão seguindo? Qual das duas portas mais de 90% das religiões estão entrando? Qual dos dois cristianismos mais de 90% das religiões estão seguindo hoje? Se você quer saber se mais de 90% das religiões seguem o verdadeiro cristianismo, prestem atenção. A doutrina de mais de 90% das religiões. O verdadeiro cristianismo segue a doutrina de Cristo. E mais de 90% das religiões seguem a doutrina do falso Cristo. Você quer saber quais são os sinais de um falso cristianismo? Vou lhes dar 3 sinais do falso cristianismo. Muitos pastores, muitos rebanhos, doutrinas que Jesus Cristo não ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. São esses 3 sinais de um falso cristianismo. Mas tem mais sinais que identificam uma falsa religião aqui na terra e um falso cristianismo. Este sinal é repudiado por 99% das religiões do século XXI. Este é mais um sinal de um falso cristianismo. A cobrança do dízimo obrigatoriamente. Os amados irmãos e ouvintes só poderão discordar que o dízimo não faz parte do falso cristianismo se vocês conseguirem provar o Senhor Jesus Cristo cobrando os dízimos obrigatoriamente quando ele esteve nesta baixa terra. Vocês podem discordar do pregador desta mensagem, se puderem provar com as palavras do Senhor Jesus Cristo a cobrança dos dízimos obrigatoriamente. Então quem está cobrando os dízimos dos seus fiéis é o falso cristianismo e não o verdadeiro cristianismo. Por quê? O Senhor Jesus Cristo nunca cobrou o dízimo de ninguém aqui nesta baixa terra. Vamos ouvir o que o apóstolo Paulo fala a respeito de um que prega, ou de quem prega uma doutrina diversa que o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos não pregaram para ninguém aqui na terra. Veja 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 14. Paulo disse: se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, este é um falso cristianismo, que não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não concordam com as santas palavras do Senhor Jesus Cristo. Como uma religião pode dizer para os seus fiéis que seguem o verdadeiro cristianismo
cobrando dízimo dos seus fiéis obrigatoriamente? Foi um dos ensinamentos mais reprovados por Jesus Cristo quando ele esteve nesta baixa terra. Foi os ensinamentos sobre a cobrança dos dízimos. Nós só encontramos o Senhor Jesus Cristo falando sobre os dízimos 3 vezes nos evangelhos. Mateus, Lucas. Veja Lucas 11, 42, Lucas 18, 9 a 14, Mateus 23, 23. São essas 3 vezes que o Senhor Jesus Cristo falou sobre os dízimos. Em Mateus 23, 23, o Senhor Jesus Cristo repreende os dizimistas. Em Lucas 11, 42, o Senhor Jesus Cristo repreende os dizimistas. Em Lucas 18, 9 a 14, o Senhor Jesus Cristo mostra a imprudência e a arrogância dos fariseus dizimistas. O fariseu condenou o publicano porque não pagava os dízimos e nem jejuava como ele jejuava. Quem voltou para casa justificado? Foi o fariseu dizimista ou foi o publicano roubador de Deus? Nos dízimos, compensa pagar os dízimos por obediência ao falso cristianismo e naquele dia ser reprovado por Jesus Cristo? Como ele reprovou o fariseu da parábola de Lucas 18, 9 a 14, compensa obedecer ao falso cristianismo aqui na terra e passar a eternidade no inferno de fogo ardente? Compensa obedecer ao falso cristianismo e naquele dia ouvir o Senhor Jesus Cristo lhe chamar de malditos? Compensa viver a vida inteira aqui na terra sendo enganados pelo falso cristianismo? Compensa pagar os dízimos aqui na terra para ser abençoado e naquele dia ser chamado por Jesus Cristo de malditos? Ouçam o que o Espírito Santo diz para as falsas religiões e para o falso cristianismo. Mateus 25, 31 a 46. Mateus 7, 21 a 23. Lucas 13, 22 a 28. Apocalipse 22, 15 e 16. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas do século XXI no 3º milênio. As religiões do século XXI estão hipnotizadas pelo Deus deste século. O Deus deste século hipnotizou os líderes religiosos para eles dormirem um sono profundo entre os mortos. No dia que um destes líderes religiosos despertarem do sono, o Senhor Jesus Cristo iluminará a sua mente para eles reconhecerem o verdadeiro cristianismo. Fundado por Jesus Cristo, o verdadeiro pastor. Vejam o conselho de Paulo para as lideranças religiosas que estão dormindo entre os mortos. Efésios 5, 1 a 21. Só tem um que pode despertar este hipnotismo mágico do Deus deste século. No dia que estes líderes religiosos que estão hipnotizados pelo Deus deste século se converterem ao verdadeiro cristianismo, o véu da incredulidade será desfeito pelo verdadeiro pastor, porque só o verdadeiro pastor pode nos livrar da ira vindoura que vai ser derramada sobre toda a face da terra. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. O Senhor Jesus Cristo diz hoje para mais de 90% dos líderes religiosos e dos seus fiéis: se convertam ao verdadeiro cristianismo, que tem como fundador o Senhor Jesus Cristo. No verdadeiro cristianismo, tudo é de graça, é graça sobre graça. João 1, 16 e 17. No verdadeiro cristianismo, não tem dízimo para se pagar. Só quem cobra o dízimo dos seus fiéis é o falso cristianismo, porque não conhece o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 19 a 21. A vida eterna está escondida em Cristo, Jesus nosso Senhor e Mestre. E o mais incrível é que o falso cristianismo, além de não obedecerem ao Senhor Jesus Cristo, ainda inventaram um arrebatamento secreto para eles antes da grande tribulação. E este falso cristianismo tem arrastado multidões e multidões para seguir esta falsa doutrina
deste arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Somente para eles é que vai acontecer este arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Deus fala ao nosso coração e diz: meu filho, eu te levantei como atalaia no meio deste povo incrédulo e desobediente para pregar a minha santa palavra. Diga para este falso cristianismo que se eles não se converterem ao verdadeiro cristianismo, a minha mão vai pesar sobre esta nação religiosa que professam este falso cristianismo na terra. Este falso cristianismo está cheirando mal nas minhas narinas, nos céus. Em breve eu vou pedir conta com toda esta raça humana da terra, que não quer me obedecer às minhas palavras na terra, e nem às palavras do meu Filho Jesus Cristo. Os religiosos de toda a terra não conhecem a minha justiça. Dizem que Deus é amor. Certamente Deus é amor, não resta dúvida, mas é justiça também. Os religiosos só veem o lado do meu amor, mas não vê o lado da minha justiça. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer em qualquer lugar desta face da terra. A terra está enferma, a terra geme com dores de parto, a terra quer dar à luz a filhos que obedeçam ao seu Criador, mas os filhos que a terra tem tido são desobedientes ao seu Criador, são filhos rebeldes, que não querem obedecer ao seu Criador. Deus, olhando dos céus, contempla esta baixa terra, como ele contemplou Sodoma e Gomorra no passado. A terra está se tornando uma Sodoma e uma Gomorra. O homossexualismo está tomando conta de toda a face da terra. Como vai se encontrar a terra daqui a 100 anos, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado? Daqui a 100 anos, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, este atalaia de Deus está dormindo o sono dos justos, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem é uma advertência para todos os credos religiosos de toda a face da terra. Esta mensagem vem desmascarar os supostos pentecostais que acreditam em um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Existe esta disputa desses dois grupos religiosos aqui na terra. Eles estão debatendo nas redes sociais. Um grupo é pré-tribulacionista e outro grupo pós-tribulacionista. Então eles estão nas redes sociais debatendo todos os dias. Um grupo religioso é chamado de pré-tribulacionista. O outro grupo religioso é chamado de pós-tribulacionistas. Realmente, quem está com a razão? É os pré-tribulacionistas ou é os pós-tribulacionistas? O que eu posso adiantar para estes dois grupos religiosos? Somente Deus sabe quem está com a razão. Se os pré-tribulacionistas ou os pós-tribulacionistas. Eu não acredito no pré-tribulacionismo. Seria muito privilégio o Senhor Jesus Cristo vir arrebatar um grupo de religiosos para não passarem pela grande tribulação. Eu acredito na volta do Senhor Jesus Cristo e não em arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Se existe este arrebatamento secreto, se existisse este arrebatamento secreto, os apóstolos tinham ensinado isso. E por que eles não ensinaram isto? Porque eles não aprenderam com o seu mestre. Vamos ouvir o que Pedro ensinou sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 13. Pedro, nesta carta, fala da vinda do Senhor Jesus Cristo.
e não de um arrebatamento secreto, de um grupo religioso privilegiados para não passarem pela grande tribulação. Pedro diz assim: vós, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. A nossa firmeza tem que estar na vinda do Senhor Jesus Cristo e não neste arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Pedro nos adverte sobre estes homens perversos que pregam este arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Pedro diz: guardai-vos destes homens que pregam este arrebatamento secreto antes da grande tribulação, e não sejam vocês juntamente arrebatados com eles na mesma crença de que eles crêem nessa religiosidade deste arrebatamento secreto, sem a guia do Espírito Santo. Pedro diz para os supostos pentecostais que acreditam neste arrebatamento secreto antes da grande tribulação: muito cuidado para que vocês não venham a ser levados juntamente ou arrebatados juntamente com este falso cristianismo que crê neste arrebatamento secreto antes da grande tribulação. O Senhor Jesus Cristo prometeu abreviar aqueles dias por causa dos escolhidos, porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Os dias vão ser abreviados, mas não tem arrebatamento secreto privilegiado antes da grande tribulação para ninguém aqui na terra. É por isso que estas igrejas crescem tanto assustadoramente, porque existe esta falsa doutrina deste arrebatamento secreto para estes religiosos que se agregarem a estas igrejas supostamente pentecostais. O povão acredita e corre para estas igrejas para se livrarem da grande tribulação. Coitados e coitadas deste povo e das outras igrejas que não são supostamente pentecostais, vão todas para a grande tribulação. E os supostos pentecostais vão ser todos arrebatados secretamente, sem que ninguém veja. A maioria destes supostos pentecostais estão enquadrados naquelas palavras de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10 a 16. Porque há muitos insubordinados, faladores, vãos e enganadores, os quais é preciso tapar a boca, porque transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras negam, sendo abominável e desobedientes e reprovado para toda boa obra. Este mesmo conselho Paulo deu para Timóteo. Veja, 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Estes homens aprendem sempre porque conhecem as escrituras de cor salteado, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Resistem à verdade que foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Consolam os seus fiéis com mentira, que se eles forem fiéis à doutrina da igreja, não passarão pela grande tribulação, porque Jesus Cristo vem arrebatá-los secretamente antes da grande tribulação. E com esta falsa doutrina criada por eles mesmos, arrastam multidões e multidões para serem arrebatados juntamente com eles, para o grande engano do arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Amados irmãos e ouvintes, meditem na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 18. Vejamos os conselhos de Paulo em Atos 20, versículo 29 a 31. Estes homens que lideram estas instituições religiosas são cruéis e não poupam o seu rebanho. Obrigam as suas pobres ovelhas a pagarem 10% do seu salário, da sua renda, para eles, dizendo que é para Deus, e assim atrai as pobres ovelhas para eles próprios. E comem a carne das ovelhas, e se vestem da lã das ovelhas, e bebem o sangue das pobres ovelhas, que nenhuma lhe pertence.
As ovelhas pertencem ao pastor verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele sabe o preço que lhe custou uma ovelha aqui na terra. Mercenário não sabe o preço que custou uma ovelha para o bom pastor aqui na terra. Se os mercenários soubessem o real preço que custou uma ovelha para o bom pastor aqui na terra, eles se convertiam ao bom pastor. Eles não escravizavam as ovelhas debaixo do seu jugo tão pesado. Este jugo do dízimo não faz parte do verdadeiro cristianismo. Este jugo do dízimo faz parte do falso cristianismo que Paulo profetizou em Atos 20, 28 a 31. 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 3, 1 a 9. Aonde podemos encontrar hoje, no século XXI, o verdadeiro cristianismo? Porque falso cristianismo não é preciso ninguém procurar. Porque falso cristianismo é quem lhe procura na sua casa, para que você vá se agregar com eles nas suas sinagogas, que eles mesmos são os pastores. Se você é líder de uma denominação religiosa, pergunte para Deus se Ele está satisfeito com a sua religião. Se você ouvir uma voz dizendo que Deus está satisfeito com a sua religião, esta voz não é a voz do Deus onisciente, onipotente, onipresente. É a voz do Deus deste século. Porque somente o Deus deste século pode estar satisfeito com estas religiões do século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% das religiões do século XXI não tem nem o cheiro do cristianismo. Mas de 90% das religiões do século XXI estão cheirando mal nas narinas de Deus, o verdadeiro. Somente um cego não pode ver o que o inimigo das nossas almas está fazendo dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio. Deus está levantando os seus atalaias da última hora para avisar para os habitantes da terra o grande perigo que eles estão correndo, apoiando estas falsas religiões e dizendo amém para tudo que os seus líderes dizem ou manda eles fazer. O atalaia de Deus está avisando para vocês que estão abrigados debaixo da potência de uma religião aqui na terra. O atalaia de Deus está avisando. Vocês não estão obrigados a crer na mensagem do atalaia de Deus. O atalaia está obrigado a todas as vezes que o Senhor mandar ele falar, ele abrir a boca, tocar a trombeta e avisar o perigo que vem pela frente. O atalaia fica limpo do sangue de todos os religiosos que ouvirem o aviso do atalaia de Deus e não der crédito. Naquele dia não tem desculpa, porque o atalaia avisou o perigo e vocês não deram ouvidos ao aviso do atalaia de Deus. Aquela palavra de Apocalipse 18:4 continua ecoando hoje no século XXI, terceiro milênio. Sai dela, povo meu, para não serem participantes dos seus pecados ou da sua condenação, porque os seus pecados subiu até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Os pecados de Babilônia têm contaminado as suas filhas. Babilônia é a igreja romana. E as igrejas supostamente evangélicas são as filhas de Babilônia. Os pecados das filhas de Babilônia é mais gravíssimo diante de Deus do que os pecados da mãe Babilônia. As filhas de Babilônia veio a nascer dos anos 1517 para cá. Dos anos 1517 para cá, esta família de Babilônia tem crescido assustadoramente dos anos 1517 para cá. A cada dia que se passa, nasce mais uma filha de Babilônia na terra para desobedecer ao Criador. A voz continua dizendo: sai dela, povo meu, para não serem queimados com Babilônia e com suas filhas. O Senhor Jesus Cristo chama as suas ovelhas
para fora. E depois que as suas ovelhas ouvirem a sua voz, vem para fora. E depois de vir para fora, todas as que lhe pertencem, agora o pastor vai adiante delas. E as ovelhas lhe seguem, porque conhecem a voz do seu pastor. E de modo algum seguirão os estranhos. Então o Senhor Jesus Cristo quer conduzir as suas ovelhas para fora. Alguém que não entende o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer quando ele diz: eu estou chamando as minhas ovelhas para fora. Fora de onde o Senhor Jesus Cristo está chamando as suas ovelhas? Para fora do aprisco dos falsos pastores. Quem ouvir a voz do bom pastor não fica dentro de nenhuma denominação religiosa. Sai para fora dela e fica longe das denominações religiosas. As ovelhas que pertencem ao bom pastor têm que sair para fora das falsas religiões que fazem parte de um falso cristianismo. O Senhor Jesus Cristo diz para as suas ovelhas: sai delas, ovelhas minhas, sai da escravidão destes pastores falsos e mercenários. Venham para o meu aprisco, comer pastos verdes e beber águas cristalinas. Sai para fora destes falso cristianismo, destes falsas religiões fundadas por homens avarentos e gananciosos, que não têm o Espírito Santo e causam divisões entre povos e nações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor de todas as igrejas da face da terra. Eis a voz dos teus atalaias. Eles exultarão de alegria, porque olho a olho verão, quando o Senhor Jesus Cristo voltar a Sião, quando ele vier em nuvem de glória, para levar da terra um povo seu zeloso de boas obras. Não é um arrebatamento secreto que ninguém veja, todo olho verá a vinda do Senhor Jesus Cristo sobre as nuvens, porque foi o que os anjos disseram para todos os que viram ele subir para os céus. Que da mesma maneira que ele subiu para os céus, ele voltaria um dia. Atos 1, 6 a 14. Então esta é a promessa de Deus, o Pai Celestial. A volta do seu Filho Jesus Cristo, e não um arrebatamento secreto, como ensina algumas religiões supostamente pentecostais, que o Senhor Jesus Cristo vem arrebatá-los secretamente, todos os supostos pentecostais, para eles não passarem pela grande tribulação. Você, amado irmão e ouvinte, quer ouvir a voz do bom pastor? Abra a sua Bíblia em João 10, 1 a 16, Apocalipse 22, 16, Apocalipse 18, 4. Ouçam a voz do Senhor Jesus Cristo e do seu anjo que ele enviou para falar com João na ilha de Patmos. Em Apocalipse 18, 1 a 10. Quem não quiser ser queimado com Babilônia e suas filhas, saia do meio delas, saia para fora de Babilônia e do meio de suas filhas. Depois que os povos saírem de Babilônia e do meio de suas filhas, vem para fora delas, e fora delas ouvirão a voz do bom pastor, que ele chama com amor: sai delas, ovelhas minhas, sai para fora, que eu quero conduzir todas as que me pertencem para o meu aprisco. No meu aprisco não tem mercenários e nem falsos pastores para enganar vocês. Dentro deste aprisco, ou dentro deste falso cristianismo, vocês nunca vão conhecer o verdadeiro, que liberta o pecador da mentira das falsas religiões e da mentira deste falso cristianismo, sem vida e sem conhecimento da verdade. A verdade só pode ser revelada para os que estão fora destas falsas religiões e deste falso cristianismo. Eu estou contemplando dos céus, que já tem muitas ovelhas fora deste falso cristianismo e destas falsas religiões que ensinam mentiras para os povos da terra. Para tudo tem o seu tempo determinado. Chegou o tempo determinado para que toda a verdade seja revelada para os povos da terra ouvirem.
Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Chegou o tempo de Deus revelar para os seus servos, os profetas, todas as verdades ocultas, escondidas no tesouro de Deus nos céus. E uma das verdades que precisava ser revelada antes de tocar a última trombeta é esta verdade que poucos sabem hoje no século XXI, no terceiro milênio. Não existe arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma das maiores heresias pregadas por este falso cristianismo. É este arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus prometeu por muito tempo, ou seja, Deus prometeu por muito tempo que este falso cristianismo prevalecesse na terra, ensinando heresias destruidoras, mas Deus tem levantado seus servos, os profetas, para revelar as verdades que precisavam ser reveladas nos últimos tempos, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Chegou o tempo de se pregar para os povos da terra. João 8, 32 a 36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quer conhecer a verdade? Conheça a verdade revelada dos céus para os povos da terra. A verdade é que não tem arrebatamento secreto privilegiado para ninguém aqui na terra. São mentes corrompidas, mentes cauterizadas, enganando as pobres almas, sedentas da sua salvação eterna. Pregando um arrebatamento secreto que não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo nem dos seus apóstolos. Estes homens aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Todos que pregarem uma doutrina que o Senhor Jesus Cristo não ensinou quando ele esteve nesta baixa terra, são soberbos e nada sabem. Vivem contendendo com as pessoas nas redes sociais, afirmando que existe um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. E este arrebatamento secreto é somente para um povo que vão ter o privilégio de serem arrebatados antes da grande tribulação. Não tem arrebatamento secreto para ninguém aqui na terra antes da grande tribulação. O Senhor Jesus Cristo não virá secretamente. Quando ele vier, todo olho verá. Não existe duas vindas do Senhor Jesus Cristo, uma secreta e outra visível. Só existe uma vinda do Senhor Jesus Cristo, e esta vinda é visível, não é secreta. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. É o que Deus tinha para revelar para todas as nações, povos e línguas de toda a face da terra. Que não existe arrebatamento secreto como ensinam os supostos pentecostais. Vamos mostrar quantos sinais, ou seja, vamos mostrar 4 sinais que identificam uma falsa religião e um falso cristianismo. O primeiro sinal de uma falsa religião e um falso cristianismo é a cobrança do dízimo, obrigatoriamente para não roubarem a Deus. Segundo sinal que identifica uma falsa religião ou um falso cristianismo, um homem titulado pastor. O terceiro sinal que identifica uma falsa religião, um falso cristianismo, muitos rebanhos e muitos pastores. Quarto sinal que identifica uma falsa religião e um falso cristianismo, doutrinas que o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos não ensinaram aqui na terra. Estes 4 sinais que identificam uma falsa religião e um falso cristianismo. Eles andam juntos, não podem se separar, porque todos estes sinais são unidos e têm o mesmo pensamento. Nos mostre uma religião hoje, no século XXI, que não tenha estes 4 sinais como base fundamental da sua religião: dízimos, muitos rebanhos, muitos pastores e falsas doutrinas. O falso cristianismo e as falsas religiões estão predominando toda a face da terra.
Em breve o nosso Criador, por meio do seu Filho Jesus Cristo, vai mostrar o segredo que tem por trás das falsas religiões e tudo o que tem por trás das falsas religiões e desse falso cristianismo, com base nas palavras do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo não pode ter estes 4 sinais que nós apresentamos agora, há pouco, para os irmãos, na nossa mensagem. Os amados irmãos e ouvintes, não tenho dúvidas de tudo o que vocês ouviram nesta mensagem de advertência sobre o falso cristianismo e as falsas religiões. A partir de agora que você ouviu esta mensagem de advertência, você não é mais inocente. Você está sabendo o que vem a ser um falso cristianismo e uma falsa religião. O verdadeiro cristianismo tem que ter o seu fundamento no Novo Testamento, na nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as religiões que tiver o seu fundamento na velha aliança é uma falsa religião, é um falso cristianismo. Se eu perguntasse para um religioso o que significa a palavra cristão, a maioria dos religiosos não tem uma resposta positiva o que significa a palavra cristão. O significado da palavra cristão é seguidores de Cristo, os que seguem os seus ensinamentos aqui na terra, ou seja, os que seguem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, os que vivem de acordo com as suas santas palavras aqui na terra, os que seguem passo a passo a sua doutrina aqui na terra, os que ouvem as suas palavras aqui na terra e põem em prática, todos que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como seu único pastor. Estes são os sinais de um verdadeiro cristão. Quem não tiver estes sinais é um falso cristão. Um verdadeiro cristão não reconhece o homem como seu pastor. Um verdadeiro cristão não aceita o título de pastor. A base dos verdadeiros cristãos é a graça de Cristo, de Mateus ao Apocalipse. Nos mostrem de Gênesis a Malaquias a palavra cristão. Nós vemos a palavra cristão pela primeira vez em Atos 11, 26. Então, amados irmãos e ouvintes, vejam o que vem a ser um verdadeiro cristão e um verdadeiro cristianismo. E o que vem a ser um falso cristão e o que vem a ser um falso cristianismo. Vejam o que é preciso para ser um verdadeiro cristão. João 10, 11 a 16. João 15, 1 a 7. Apocalipse 22, 16. Reconhecer Jesus Cristo como seu único pastor e reconhecer que todos os homens são mercenários e não são pastores, todos sem exceção. Vocês acabaram de ouvir um porta-voz de Deus aqui na terra antes do toque da última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, aí vem a separação dos verdadeiros cristãos dos falsos cristãos. Os verdadeiros cristãos à direita do bom pastor, os falsos cristãos à esquerda do bom pastor. Os verdadeiros cristãos vão ouvir o bom pastor lhe chamar de benditos. Os falsos cristãos vão ouvir o bom pastor lhe chamar de malditos. Se os movimentos religiosos que vocês congregam têm um dos sinais do falso cristianismo, o bom pastor diz para você hoje que ouviu esta mensagem de advertência: sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm uma escolha hoje. No dia que se chama hoje, venham aonde vocês, vejam aonde vocês estão hoje. Se no meio do verdadeiro cristianismo ou no meio do falso cristianismo. Somente o Espírito de Cristo pode orientar vocês, ou seja, todos os povos da terra, aonde está o verdadeiro cristianismo hoje no século XXI, no terceiro milênio. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Era isso que Deus tinha para falar com os habitantes de toda a face da terra do século XXI sobre este arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque este arrebatamento secreto é falso, não tem nenhum fundamento dito por Jesus Cristo. Então este é o conselho e a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.